começa no momento em que o Brasil está atingindo quase 77 mil mortes causadas pelo coronavírus, um número assustador e trágico. Então, a gente presta aqui nossa homenagem às famílias das vítimas. Eu queria apresentar as pessoas que vão estar comigo. São elas a Dulce Maria Pereira, que é arquiteta e urbanista, professora da Universidade Federal de Ouro Preto. E, além disso, a Dulce... Espera aí que eu estou puxando aqui seu currículo, que é extenso, hein, Dulce? Ela foi presidente da Fundação Palmares, ela foi secretária executiva da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa também, e presta, no momento, uma assessoria às vítimas de Brumadinho e Mariana. Quem também conversa aqui com a gente é o Fernando Moraes, que é engenheiro eletrônico do INPE e dirigente do Sindicato dos Servidores Públicos Federais na área da ciência e tecnologia do setor aeroespacial. E temos também o Thiago Alves, que é do Movimento dos Atingidos por Barragens. Bom, eu acho que um tema com o qual a gente pode começar essa conversa, como vocês viram, a gente tem aqui temas que são diferentes, mas que se conectam, é com relação ao que mais vem sendo tratado agora, que é a floresta amazônica, né? E principalmente o INPE. A gente viu que o INPE voltou a ser notícia nos últimos dias em função de um tema que já havia sido no ano passado, quando o diretor do Instituto, Ricardo Galvão, foi demitido depois de divulgar estatísticas de desmatamento, que, segundo o presidente da República, ele na época disse que os dados não eram verdadeiros, enfim, colocou os dados em questão, o que é algo absurdo, né? E agora a pesquisadora Lúbia Vinhas, que chefiava o setor responsável pelo acompanhamento do desmate na Amazônia, foi exonerada numa situação muito semelhante, pouco depois da divulgação dos dados. Eu queria, então, que a gente começasse com o Fernando comentando essa situação no INPE e da questão mesmo de monitoramento e acompanhamento do desmatamento do meio ambiente. Bom dia, Fernando. Seu microfone está fechado. Desculpa, como combinado, o senhor tem 4 minutos, por favor. Bom dia a todos, bom dia aos companheiros que nos assistem e aqueles companheiros que infelizmente não estão podendo nos assistir. Vamos falar sobre o INPE, inicialmente sobre o INPE, muito rapidamente. O INPE tem sofrido um desmonte, da mesma forma que a Amazônia tem um desmate violento, o INPE e todas as carreiras de ciência e tecnologia no Brasil têm sofrido um desmonte. O INPE tinha 1.846 servidores há 20 anos atrás, no início do governo FHC. De lá para cá, as aposentadorias, afastamentos, demissão, óbitos e tudo mais, nos reduziram hoje a 486 servidores concursados, pesquisadores, e o quadro lá é acochambrado hoje por bolsista, estagiário, aluno, e que se tenta fazer um trabalho homérico. O nível do INPE continua alto, mas a estrutura está totalmente fragilizada. Esse ataque ao INPE não é novidade, não é do governo Bolsonaro. Depois eu vou clarear em cima do governo Bolsonaro. Mas isso vem de lá de trás, de 20 anos atrás. É um projeto muito bem feito, para o mal, mas muito bem feito. É um projeto para o mal. Por exemplo, o Sarneyzinho, o filho do Sarney, já falou que tinha que tirar o sensoriamento remoto do INPE e passar para uma empresa. Fizeram até orçamento, sem licitação. É claro, essa turma não gosta de licitação. Sem licitação, uma empresa norte-americana, muito competente, muito poderosa, que com softwares novos. Só que a ideia deles é uma ideia absurda. Burra pelo nosso lado, inteligente pelo lado deles. É como pegar uma empresa, traz tudo, vende um software caríssimo, lá por 50, 60 milhões de dólares. Se você colocar 5 milhões de dólares no INPE, o INPE faz chover no deserto do Saara. Pois bem, então vem desde lá sofrendo esse ataque. No governo do Michel Temer, também teve essas manifestações que temos que tirar o sensoriamento do INPE, porque não faz bem feito, porque não é bom. Não deu em nada, porque houve muita pressão e eles não tinham lastro, só tem a má intenção.
Eu falo isso com muito orgulho de entender o que é má intenção. É fazer coisa que não é importante para o povo brasileiro nem para a nação brasileira. No governo Bolsonaro, o Salles, no dia que entrou, antes de entrar, aliás, quando ele foi citado como ministro, ele já começou a atacar o INPE, falando uma série de coisas que a mídia se manifestou. Depois foi o incidente. Incidente não, aquilo foi faz parte do projeto. Perfeito. Faz parte do projeto maior. E que Bolsonaro agrediu moralmente naquela época, diretor Ricardo Galvão, e os trabalhadores do INPE, servidores do INPE, ao dizer que os dados eram inconsistentes, que tinham erro e que o Galvão estava ligado recebendo dinheiro de uma ONG, e falou e fez. E o Salles continuou. Agora continua no mesmo ataque, com a saída da Lúbia, que foi tirada a fórceps, ela foi tirada a fórceps, com a explicação que não convenceu a quem está lá dentro de que é da reestruturação. Não, não é, não foi. Ele vai dizer, ele que está fazendo o processo, tanto ele, ministro, quanto ele, o interventor militar da Arcaton, que eles que estão fazendo esse processo, vão dizer, não, foi do processo de reestruturação. Então, numa próxima chamada, eu fecho com mais alguns detalhes. Obrigado. Vou passar a pergunta agora para a Dulce, mas eu vou aqui para a gente poder fazer não vamos falar de barragem especificamente agora. É o seguinte, Dulce, a política do governo Jair Bolsonaro, ou talvez a não política, né, a política de desproteção, enfim, para o meio ambiente, tem sido alvo de muitas críticas, inclusive de grupos de investidores, empresários, que estão cobrando medidas para o combate ao desmatamento efetivos e tal. E por isso esse assunto tem sido muito abordado de uma forma muito intensa na mídia como um todo. E eu queria saber sua opinião, de quem acompanha política ambiental, de quem acompanha o meio ambiente, se essa preocupação com o meio ambiente que de repente apareceu na mídia, se ela é de fato com o meio ambiente, com o desenvolvimento sustentável da exploração do meio ambiente, da relação com o meio ambiente, ou se tem outras questões que estão envolvidas nesse interesse repentino. Por favor, bom dia, Dulce. Bom dia. Olha, veja, inicialmente é relevante entender que muitas das pessoas que hoje se manifestam foram as pessoas que articularam com as elites o ingresso ou a tomada do Estado por esse grupo que aí está, com um projeto que não foi o projeto discutido com a nação, mas um projeto construído, muito bem dito, ao longo dos anos. E essas elites, entretanto, estão sofrendo pressão, e essa pressão vem do mercado. Então, parte das discussões que se ouve neste momento, embora necessárias e justas, no caso de alguns grupos, elas atendem às pressões que vêm principalmente dos investidores estrangeiros, mas também de seus compradores estrangeiros, porque há pressão social em vários países para que não se consumam produtos brasileiros devido ao desmatamento da Amazônia, devido ao genocídio dos povos indígenas com a Covid, devido ao tratamento, à ausência de políticas, portanto, ao processo genocida que ocorre em relação à população e à Covid, em função da ocupação de terras dos quilombos, e há algumas questões que não estão sendo abertamente discutidas, como é o caso da base de Alcântara, no Maranhão, por exemplo. A base de Alcântara, no Maranhão, tem sido muito mais criticada e o processo avaliado fora do Brasil por grupos políticos, por cientistas, e principalmente por quem trata do como um Estado nacional se dissolve e cede às pressões de um outro Estado nacional, como é o caso do Brasil, em relação aos Estados Unidos, à medida que cede um território de Alcântara, não é, para a construção de uma base,
E esse é um xadrez, esse é um jogo, na verdade, nem é um xadrez, é uma rede. Porque, veja só, países como a China estão trabalhando hoje com o Chile ou com a Argentina para construir suas bases. Então, há um arranjo e um desarranjo em relação ao Brasil quando se trata dessas políticas. Então, essas investidoras e esses investidores estão sofrendo pressão, mas não desqualifiquemos a pressão de cientistas, de grupos sociais, que também pressionam e que começaram a pressão pela referência ética, pela causa, se nós quisermos dizer assim, pela causa justa da necessidade estratégica de proteção do ambiente brasileiro, não só da Amazônia, como da Mata Atlântica e do Cerrado, inclusive para que haja equilíbrio ambiental planetário. Né? O planeta Terra depende desses equilíbrios. Então, nós temos importantes cientistas, importantes movimentos, importantes ações que combatem o desgoverno, o genocídio planejado a partir da Covid, porque a Covid pode ter sido inesperada, não prevista, mas o genocídio já era operado por várias formas e a Covid torna-se um instrumento para essa operação do genocídio, da eliminação dos mais velhos, dos pobres, dos negros e dos indígenas. Muito obrigado, Dulce. Tiago, eu queria ouvir de você, que está inserido em um movimento que luta pela preservação do meio ambiente já há tanto tempo, como é que é ver, de repente, a mídia voltar a atenção para o tema do meio ambiente, mas com esse aspecto, né? Quer dizer, diante de todas as reclamações que foram feitas nos últimos anos, não havia essa atenção. E agora, de repente, conta. Como é que é, Tiago? Bom dia, João. Bom dia, Fernando. Bom dia, Dulce Maria. Vocês me ouvem bem? Muito bem. Bom, penso que na mesma linha da Dulce Maria, podemos dizer que, inclusive, estes grupos que hoje fazem esse debate ambiental, em vários aspectos, incluindo os grupos de mídia muito interessados nessa discussão, participaram ativamente da legitimação de um projeto de morte que provocou, ao longo de décadas, isso que nós chegamos aqui hoje. Né? Sem dúvida alguma, estamos diante de um governo genocida, da qual nós temos que atuar firmemente enquanto classe, enquanto sociedade, para que eles sejam tirados de onde eles estão hoje, dos postos de poder de decisão, nos diferentes poderes, principalmente no Planalto, mas não só. Mas nós não podemos esquecer de que o ataque aos direitos humanos e ao meio ambiente, no sentido amplo, ele vem de antes, né? Ele vem sendo construído dentro de uma legitimidade dos grupos que hoje falam de democracia e que, claro, devem falar, e também na própria mídia, que vem de forma insistente pondo isso em xeque. Eu, pessoalmente, digo com bastante sinceridade, acompanho um pouco a mídia aberta. Aqui na minha casa, eu arrumei uma TV, tem uns 10 dias que eu tenho uma televisão, e eu não acompanho muito a mídia aberta, Globo, etc., até por falta de tempo, e também por não ter uma TV, acompanho muito pela internet o que os grandes jornais indicam de preocupação. E também como um olhar de jornalista de formação que tenho, de como a mídia enxerga. Né? Queria destacar o papel da Folha de São Paulo, que agora descobriu que o Bolsonaro é um inimigo do meio ambiente, é um inimigo não só da Amazônia, mas dos rios do Brasil, e descobriu que o Salles é um inimigo do meio ambiente, eu diria muito mais um inimigo da humanidade, conforme a Dulce mesmo deu alguns exemplos. Né? A Folha de São Paulo participou ativamente do golpe de Estado que retirou Dilma Rousseff do poder. A Folha de São Paulo é responsável também
é corresponsável por onde nós chegamos aqui também no que se refere ao meio ambiente. Com certeza, hoje, ela, de certa maneira, faz uma autocrítica e agora puxa aí o verde e amarelo como sinal da democracia. Essa bandeira que está aqui não é por causa da Folha de São Paulo, mas é porque nós acreditamos que esse símbolo pertence à classe trabalhadora, né? Então, queria endereçar essa crítica especial à Folha de São Paulo nesse sentido. Ela simboliza estes que participaram do golpe de Estado e que hoje, vejam só, isso é bem importante para eu encerrar, hoje, apesar da crítica correta aos governos que aí estão, participam do projeto econômico em curso. A Folha de São Paulo, apesar das críticas ao governo, por exemplo, ela apoia e apoiou todo o processo de aprovação do que eles chamam do novo marco do saneamento, que é a privatização da água. A Folha de São Paulo não ouviu ninguém que era contra, muito menos o MAB, nenhum setor sindical e nenhum setor acadêmico que, de fato, fez um debate diferente. Pelo menos não no site da Folha de São Paulo, que é o principal de acesso, ou se ouviu, não deu nenhum destaque. Veja só, do ponto de vista do debate pela democracia, tem este alinhamento, e do ponto de vista dos impactos sociais, econômicos e de direitos humanos que a privatização da água vai causar em todo o Brasil, a Folha de São Paulo está alinhada com o capital, né? Uso aqui a Folha de São Paulo como exemplo mais evidente, na mesma linha do que a Dulce falou, mas isso cabe para vários grupos políticos e grupos de mídia no Brasil. Muito obrigado, Thiago. E aí, eu vou começar a segunda rodada, mas fazendo essa mesma pergunta para o Fernando, claro, o Fernando vai poder complementar o que ele estava falando na rodada anterior, mas também queria que você falasse sobre como é ver a mídia tratada, a preocupação com isso, só nessas situações, né? Porque durante tanto tempo já, o problema vem sendo construído, como você mesmo disse, e o tema não é abordado, enfim, os contrapontos não se abre espaço para os contrapontos, né? Fernando. Bem, sobre a mídia, primeiro que a mídia no Brasil, ela pertence às oligarquias, aos senhores de engenho, e não poderíamos chamar a mídia de ser uma elite. O Brasil não tem elite nesta área. Elite no futebol, elite de intelectuais. Nós temos uma cúpula dominante. E essa cúpula dominante, ela está intrinsecamente ligada, se locupletando com governo, seja ele qual for, com capital financeiro, eles fazem parte. Então, a mídia não faz parte do que se poderia chamar Brasil dos brasileiros. Ela faz parte de um grupo oligárquico que domina, juntamente com outros setores, o Brasil. A mídia é isso. Participou do golpe, defendeu a reforma da Previdência, está vendo o estrago que isso acontece, divulgou e defendeu a emenda constitucional 95, que engessa o país, saúde, educação, ciência, tecnologia, os servidores. Então, a mídia é totalmente comprometida com a cúpula dominante. E quem que está junto com a cúpula dominante? O atual governo. Ele está sintonizadíssimo com a cúpula dominante, e ela o apoia. Vocês vão ver, mais tarde, a história do contágio do Bolsonaro e a cloroquina. Aguenta mais para frente que vocês vão ver ele de garoto propaganda querendo vender cloroquina. Agora mesmo a Fiocruz está sendo pressionada a dizer que a cloroquina é boa para quem está no começo. Mas, vamos lá. A questão por exemplo, das barragens. INPE e barragens. Ora, o INPE também monitora esse tipo de coisa. Os satélites que o INPE colhe dados, esses satélites também passam por barragens. Eles veem a alta área comprometida, os satélites vêm e informam o que tem perto e embaixo das barragens, e isso não é usado
Isso não é usado pelas ditas autoridades. Tá? Então, o INPE é uma ferramenta muito grande para essa questão de barragem. Uma pesquisadora doutora, Maria do Carmo, desenvolveu, agora nos últimos anos, sensores especialíssimos para essa questão de barragens. Ele fica instalado no subsolo, ao longo de áreas, ele diz o que está para acontecer dentro de horas ou dias, umidades, vibrações, movimentos. Então, esses sensores foram desenvolvidos pela doutora Maria do Carmo. Alguém se interessou em divulgar? Não, não se divulgou. Outro detalhe que foi falado sobre a base de Alcântara. A base de Alcântara é Guantánamo 2 e acabou. Ninguém vai lançar foguete de Alcântara só para constar no regulamento. Isso é mentira. Fernando Henrique já te entregue a base de Alcântara. Lula da Silva chegou e falou: não, não vai, não atende às necessidades do Brasil. E cancelou. Aí eles ficaram esperando a oportunidade. Entrou o capitão do mato aí e assinou o acordo lá sobre a base de Alcântara. Mais tarde eu queria falar sobre a questão do Conselho da Amazônia e os militares na Amazônia, que gastam muito mais em 2 meses do que o IBAMA gasta em 1 ano na região. Encerro. Certo, muito obrigado. Eu vou só inverter a ordem aqui. Eu vou perguntar para o Tiago agora. Vamos entrar na questão das barragens, como já foi introduzida por todos vocês. Eu queria que você explicasse para a gente qual é a situação hoje dos atingidos pelos crimes da Vale, de Brumadinho, Mariana, enfim. O que você pode contar para a gente sobre como o governo Bolsonaro está atuando também, enfim, qual é a situação? Por favor, Tiago. Bom, certamente 4 minutos não é suficiente para talvez nem introduzir o tamanho dos impactos, né, dos danos que nós estamos vivendo. Eu moro aqui atualmente na cidade de Patinga, no Vale do Aço, bem no Médio Rio Doce. Mudei para cá para acompanhar essa região e antes, desde 5 de novembro, morei naquela região ali de Barra Longa, de Mariana, acompanhando bem literalmente dentro da casa das pessoas esses danos, né? Então, temos acumulado, eu pessoalmente, o MAB, ao longo dos anos, essa experiência. Então, hoje, nós podemos dizer, assim, em linhas gerais, que a Vale, a BHP e a Samarco, no caso aqui do Rio Doce, mas a Vale, né, como a grande estrutura de empresa que viola direitos humanos na mineração no Brasil, e aí podemos falar dos quilombolas, podemos falar dos indígenas na mesma linha, mas o nosso caso específico, ela utiliza hoje os crimes socioambientais como instrumento de dominação política dos territórios e, a partir das suas terceirizadas, especialmente no caso do Rio Doce, a partir da Fundação Renova, que é uma entidade de direito privado, que é a Vale de Outro Uniforme, a partir dela amplia o seu domínio político, econômico e simbólico nos territórios, neste caso especial aqui na Bacia do Rio Doce. Hoje, o grande debate que nós enfrentamos na Bacia hoje, por exemplo, quase 5 anos depois do rompimento, por exemplo, a manutenção ou não de auxílios emergenciais para pescadores e pescadoras de subsistência e outras categorias que até hoje não tiveram condição de retomar o seu trabalho de maneira segura e sustentável para suas famílias. Esse é um debate que seria básico. Nós ainda estamos discutindo os desdobramentos de cortes de auxílios financeiros emergenciais em plena pandemia, né, o que agrava ainda mais esse objetivo, mas sem que os atingidos tenham acesso a programas sustentáveis de longo prazo que garanta acesso a trabalho e renda e também que afirmem que a água do Rio Doce pode ser consumida, ou que pode ser usada como espaço de trabalho, e também que o pescado é seguro. Nada disso na Bacia do Rio Doce está feito. Já foram gastos bilhões de reais, isso está nas páginas, nos sites da Vale, da Renova,
E eles gastam bilhões de reais, literalmente, sem que se toque na resolução de problemas. Então, hoje, a Vale busca dar quitação final, tanto por meio do seu processo de reparação, como por meio da justiça, sem tocar nesses assuntos. Isso vale para o direito à moradia, para o direito à saúde. A Dulce Maria acompanha muito esse tema. E, enfim, esse é o marco da atuação da Vale aqui em Minas Gerais. Obrigado, Thiago. Bom, passo para a professora Dulce, que justamente coordena pesquisas nas áreas atingidas, né, professora? Então, eu queria que você comentasse para a gente também a situação dos atingidos e a política que está sendo desenvolvida. Seu microfone está fechado. Sem microfone não se fala. É muito complexa a realidade das áreas atingidas. E, olha, eu não falo só das áreas atingidas na Bacia do Rio Doce e do Paraopeba, no Brasil todo. Vou tratar especificamente dessa região, porque o que ocorre é de um tal... de tamanho absurdo, de tamanho crime que se repete, que é preciso perceber a realidade da Bacia do Rio Doce, principalmente, e o modelo que se repete para a Bacia do Paraopeba com a ruptura de Brumadinho. Veja, como é que uma empresa pode ousar publicar que vai deixar de pagar as pessoas porque ofereceu a elas cursos de capacitação que muitas vezes nem atendem os interesses específicos das pessoas ou a realidade do local, quando o rio está contaminado, comprovadamente contaminado, por pesquisas que foram feitas por nós, por pesquisas muito mais longas e profundas feitas pela doutora Hatch, por pesquisas feitas por doutora Fungaro, por doutora Daisy Reis, que mostram que onde há esgoto e metal, há contaminação por patógenos, são vírus, são adenovírus, como a gente tem a Covid, a gente tem outros vírus, que, por exemplo, a contaminação por adenovírus. Isso é generalizado na Bacia do Rio Doce. Fora isso, eles desconsideram a realidade física, química, geológica, não é? A posição geográfica e tudo mais, que nós estudamos com o material do INPE, inclusive, porque com o material do INPE nós podemos observar que a temperatura do solo, onde há resíduos da mineração, que essa temperatura sofre mudanças, e essas mudanças são muito relevantes no cotidiano. O que ocorre, de fato, é uma negação da ciência, negação de um conhecimento já produzido, propostas indecorosas de se trabalhar com outros métodos que não foram comparados e que não foram totalmente referenciados nos protocolos científicos. Lembre-se, a ciência, eu sempre digo isso e me repito nisso, a ciência trabalha com a falhabilidade, a ciência não trabalha com certezas estanques. A ciência precisa ser comprovada e reavaliada, e por isso mesmo oferece mais condições e mais referências para a tomada de decisão. Nenhuma decisão na Bacia do Doce, exceto as recomendações do Ministério Público Federal, nenhuma outra tem sido tomada com base na realidade físico-química daquele espaço. Outra questão, além da contaminação por metais, que é severa, é preciso entender que 55 milhões de metros cúbicos, depois de quase 5 anos, 55 milhões de metros cúbicos de lama carreando rejeitos. Isso se movimenta. Isso se bioacumula. As crianças que estão estudando para o Enem sabem que se você come um peixe contaminado, você vai contaminar o seu organismo. Se o peixe comeu a planta contaminada, ele vai se contaminar e aí cria uma cadeia, um ciclo, que é o chamado ciclo de biocontaminação. Como é que essas empresas, como é que os agentes do Estado, do governo, nas localidades, não consideram essas óbvias
realidades científicas. Por fim, eu gostaria apenas de dizer o seguinte: o que acontece hoje é que a ciência, os movimentos estão tentando proteger a população do Estado sequestrado, do Estado pós-golpe. Muito obrigado, professora. Fernando, você disse que queria falar justamente sobre o Conselho da Amazônia e os militares. Eu acho que é o momento, porque a minha pergunta é a seguinte: o governo Bolsonaro, ele claramente, como vocês disseram até aqui, incentiva a destruição do meio ambiente. Claro, ele é parte de um movimento maior e se beneficia do extremismo dele para conseguir avanços, ou melhor, grandes retrocessos em algumas áreas, né? Mas avanços sobre disputas que estão acontecendo há muito tempo. Então, eu queria que o senhor contasse para a gente justamente quanto nós estamos regredindo, aonde nós estamos regredindo. Fique à vontade, seus 4 minutos. Seu microfone está fechado. Nós estamos regredindo em tudo. Eu não me lembro, nesse 1 ano e meio, 1 ano e quase 7 meses de governo Bolsonaro, e mesmo antes, quando ele se candidatou, que ele tivesse falado alguma coisa ou feito alguma coisa que fosse positiva para o povo brasileiro. Então, qualquer coisa que o governo faça, que este governo faça, é regressão. Está na contramão de tudo que é normal, que é lógico, que é decente, que é coerente, que é harmônico, que é legal. Então, não tem o que apresentar como não perverso ou regressivo. Eu queria falar o seguinte: o Salles, ministro Salles do Meio Ambiente, ele foi colocado de lado para tirar a pressão dos investidores internacionais, do próprio empresariado nacional, que também é prejudicado. O pessoal do agronegócio também está chiando, porque ele é ruim e a coisa da Amazônia está feia, está vergonhoso. Está para lá de vergonhoso. Aí criou-se, montou-se, estruturou-se para o vice-presidente Mourão o Conselho da Amazônia. E colocaram um grupo grande de militares lá para ajudar na fiscalização. Pois bem, eu não estou lá para ver. O que eu faço é ouvir, não pela mídia oficial, muito pouco, mas pelos canais progressistas. O pessoal do IBAMA, por exemplo, fala nítido e claramente. Os militares aqui eles só ficam tomando conta de quem passa, quem não passa, quem passa, quem não passa. A fiscalização mesmo, quem faria seria o IBAMA. Mas fiscais que multaram foram afastados, fiscais se aposentaram, fiscais morreram, fiscais estão sendo ameaçados. Então, tudo isso é um contexto em que não está fiscalizando. E as Forças Armadas são muito boas para fazer outras coisas. Por exemplo, levar vacina lá para as áreas remotas, abrir estrada em área erma, são muito bons. Mas, para fazer esse tipo de trabalho que o IBAMA tem que fazer, não sabem, não estão preparados. Do mesmo jeito que tem um pacote imenso de militares na área de saúde. O cara é intendente. O que ele entende de saúde, de pandemia? Então, essa militarização nos diversos setores, inclusive no INPE, nós estamos passando por uma fase que foi tirado o Galvão, colocou um interventor militar. Ele é um interventor, porque houve uma intervenção. Se houve uma intervenção e entrou alguém, quem entrou é um interventor. E é militar por causa da carreira dele. Inclusive, ele é candidato agora a ser diretor escolhido. E tem grande chance de ser escolhido. Por quê? Por o Pontes, ministro Pontes, vai colocar lá quem ele achar que quer. Não vai se basear no melhor da lista tríplice. Então, uma coisa que foi falado é sobre a negação da ciência. Eu nunca tinha ouvido falar, meu Deus, até agora, em terraplanistas, e agora tem uma horda de terraplanistas, mesmo nós tendo um ministro astronauta que foi lá em cima, que voou, deu centenas de voltas em torno do planeta, e ele tinha que ter coragem de falar: os terraplanistas não existem, são coisa absurda. Terraplanista é igual a ET, não existe. Se existe, está muito longe do sistema solar. Então,
o Brasil vem sendo atacado por uma horda muito grande de pessoas sem nexo no governo. Inclusive, está me parecendo que é critério você ser sem nexo, ou meio doidão, ou currículo falsificado, ou por aí vai, para poder fazer parte do governo. Então, eu não consigo entender por onde nós estamos caminhando. A base de Alcântara, por exemplo, é um absurdo. O que foi feito com a base de Alcântara é um absurdo extremo. E os quilombolas que estão ali em volta foram afastados e vão ser prejudicados. O que ocorre? O cidadão brasileiro, chamado quilombola, chamado indígena, que são os verdadeiros donos dessa terra, eles estão sendo alijados, maltratados, humilhados, abandonados, como agora na epidemia. Encerro. Muito obrigado, Fernando. Eu queria inverter de novo, passar para a professora Dulce. Professora, eu queria ouvir a mesma coisa da senhora, o quanto nós estamos regredindo em absolutamente todas as políticas ambientais. Seu microfone, professora. Olha, a boiada está sendo passada. O Tiago bem explicou como e quanto, não é da mesma forma. Está sendo passada com uma velocidade espetacular, inclusive atropelando, como bem foi dito, o próprio pessoal do agronegócio. Eles também estão tendo a boiada passar aí nos seus territórios. Mas o desmonte é um desmonte muito grave. Nós tínhamos um grupo que trabalhava o diálogo entre MEC e Ministério do Meio Ambiente. Esse grupo formulava políticas, inclusive para a educação. Isso não existe mais. Havia uma série de trabalhos sendo desenvolvidos de forma autônoma por cientistas nas universidades para a produção de conteúdos, inclusive para dar consistência à educação ambiental, para que a educação ambiental fosse, de fato, desenhada, aplicada nos vários níveis, com referências seguras e se associando às outras áreas do conhecimento. Isso não existe mais. Mas a questão do não cumprimento das leis sob uma falsa legalidade, isso é extraordinariamente grave. Hoje, nós teríamos elementos hoje para identificar crime lesa pátria, não é? Contra a pátria, pela forma como ocorre não só o desmatamento, como também a distribuição dos recursos hídricos. Os recursos hídricos hoje estão sendo dia a dia privatizados. A conivência do Estado Nacional e a conivência de alguns estados da federação, eu posso falar, inclusive, por Minas Gerais, com os grandes empreendimentos, tem levado não só ao descumprimento das leis, como ao cometimento de vários crimes. Esses crimes são cotidianos. Eu vou dar alguns exemplos. Quando foi autorizado pela Fundação Palmares a construção de uma estrada em uma área quilombola. Isso é crime. O artigo 168 da Constituição diz que não pode acontecer. A autorização do ingresso de agentes do Ministério do Meio Ambiente em áreas, isso tudo registrado, viu? Em áreas quilombolas, para obrigá-los a ceder às pessoas que historicamente atentaram contra suas terras e que desejam ocupar determinado espaço do território. É preciso que se entenda que no Brasil há uma associação dessa necropolítica, como diz o Joaquim Mbembe, né? Dessa necropolítica também, com uma necroengenharia. Então, como está passando rapidinho a boiada, há ações das empresas nos lugares e nos territórios, e em territórios que são definidos como territórios de sacrifício. Hoje, nós podemos entender a bacia do Rio Doce, a bacia do Paraupeba, eu sei que eu tenho um segundinho só vou terminar essa frase aqui, não é? Mas a bacia do Rio Doce, a bacia do Paraupeba, várias regiões da Amazônia e de outras partes do país,
que são vítimas dos grandes empreendimentos, essas regiões são regiões consideradas territórios de sacrifício. O sacrifício é como Alcântara. Como Alcântara, o território de Alcântara é o território de sacrifício, porque ali se propõe empreendimento, são sacrificados, estão sendo sacrificados os quilombolas, as culturas, os modos de vida, como acontece em várias áreas da Amazônia e definitivamente no Rio Doce e no Rio Paraupebas, excelentes corredores para o escoamento do minério. Muito obrigado, professora. Tiago, eu ia passar para você a mesma pergunta, mas como na rodada anterior você falou 4 minutos é pouco tempo para explicar, se você quiser continuar a explicar para a gente qual a situação dos atingidos pelos crimes das barragens, fique à vontade. Bom, certamente para os nossos temas aqui ficaríamos aqui até amanhã, talvez, conversando, é uma conversa muito boa, eu também vou aprendendo muito sobre isso, né? Mas eu queria dialogar com o que foi dito em relação à negação da ciência. Isso tem a ver com o que nós estamos falando aqui, isso tem a ver com a situação dos atingidos nas bacias atingidas por crimes da Vale, né? Porque Dulce disse também uma coisa muito interessante, também Fernando lembrou, sobre o crescimento da negação da ciência, que sempre existiu em alguma maneira, mas que até agora estavam publicamente restritos a alguns grupos sociais muito específicos, etc., e que o processo do debate ideológico na sociedade, as contradições do capital na vida da classe, etc., nos últimos anos, em nível global, fez crescer imensamente esses grupos anti-ciência que se organizam agora em grandes fóruns na internet, etc., e que se avolumaram a tal ponto de estarem hoje no Palácio do Planalto, né? Com grandes impactos na sociedade. Agora, a negação da ciência ela não vem apenas, supostamente, de grupos ignorantes, ou até de grupos lunáticos, em alguns aspectos que brigam a soco com a realidade. Mas também ela vem de dentro das empresas. As empresas manipulam essa anti-ciência ao seu favor. E vem também do poder executivo e do poder judiciário, porque a Dulce lembrou bem, como que a justiça, nas suas decisões, isso é muito claro aqui na Bacia do Rio Doce, como que a Justiça Federal, nas decisões, ela ignora padrões mínimos de reconhecimento científico, facilmente encontráveis em pesquisas amplamente estudadas em relação à água, em relação a pescado, em relação às interações de metais com esgotamentos, etc. Isso tudo com desdobramentos incalculáveis para gerações. Isso a ciência já demonstrou, né? E os novos estudos aqui na Bacia do Rio Doce, que deviam aprofundar isso, para se chegar, de fato, ao que seria o mínimo necessário para a reparação, não é feito, porque a justiça, no caso Rio Doce, nega a ciência. E isso não é porque o juiz não entende da ciência. Talvez ele seja bem ignorante em alguns aspectos desse processo, e vamos dar o direito a ele de ter esse limite. Mas a postura política dele é uma postura que, aliada aos interesses do capital, utiliza muito bem essa negação da ciência. Não sei se a Dulce concorda comigo, mas esse fato ele é estruturante no processo aqui no Rio Doce. E ele vale desde o debate ao direito à moradia até o debate complexíssimo da água e da saúde aqui na Bacia do Rio Doce, também no Paraupeba. Muito obrigado, Tiago. Bom, eu acho que a gente fez muito bem aqui a crítica ao trabalho que está sendo feito. Claro, precisaremos mais uns 3 dias de conversa para dar conta de tudo, mas eu queria pedir que nessa quarta rodada, que vai ser minha última pergunta, depois a gente vai ter ainda considerações finais, que vocês falassem sobre qual trabalho que deveria estar sendo feito para que a gente tivesse uma relação com o meio ambiente
vamos dizer, positiva, para que a gente estivesse num caminho sustentável, em que pudesse haver desenvolvimento econômico, não desenvolvimento econômico do ponto de vista capitalista, mas desenvolvimento econômico do ponto de vista da redução da miséria, do combate à desigualdade, né, através de uma boa relação com o meio ambiente. Eu queria, então, que a professora Dulce começasse respondendo nessa rodada, e depois eu sigo o caminho contrário. Por favor, professora. Seu microfone. Bem, o Fernando tocou em um assunto que é muito importante. Aliás, todos os que ele falou, mas um deles me chama a atenção, quando ele fala do como o desmonte do INPE distribui poder para outros e fragiliza o país, né? E como ele vem acontecendo a longo prazo. Então, é preciso a gente entender que a longo prazo, eu diria até mesmo que desde a Eco 92, há uma oposição ao aprofundamento das questões ambientais. O Brasil precisa fazer o que poucos países fizeram, mas alguns fizeram muito bem feito, que é uma revisão profunda conceitual sobre o que é desenvolvimento sustentável e quais são as ferramentas para se articular esse tipo de desenvolvimento sustentável. Qual o papel e que modelo de desenvolvimento será organizado no país? Isso significa ter coragem de organizar os processos para a utilização dos recursos naturais. Como é que um país como o Brasil mata a pequena agricultura, expulsa o pequeno agricultor para ser um pedinte nas áreas urbanas? Isso é um contrassenso. Agora, todos os governos do Brasil acabaram se acomodando a isso. Então, a rediscutir produção de alimentos, rediscutir utilização dos recursos, rediscutir processos tecnológicos em relação ao ambiente, fortalecer as instituições, mas fortalecer mesmo, INPE, fortalecer as instituições que oferecem a base para esse planejamento que nós chamávamos há um tempo atrás de fazer o zoneamento ecológico econômico. Era isso que se falava antes. Porque ninguém de nós, eu sou um ambientalista, diz meu pai que desde os 7 anos de idade ele me entendia ambientalista, mas ninguém de nós tem a ilusão que a gente vá desarticular os processos atuais produtivos. Mas eles podem ser adequados a normas éticas de produção. Eu vou dizer para vocês como é que pode a indústria de alimentos articular a retirada, por exemplo, do açaí ou da pupunha, da alimentação das populações amazônicas por meio da escola pública, substituindo pelas bolachas e por uma série de outros produtos que não contêm os mesmos ingredientes, mas eventualmente o mesmo sabor artificial, e educadores serem coniventes com isso e a gente participar disso. Isso é o centro da questão socioambiental, socioeconômica ambiental. Então, nós precisamos entender que não é um processo fácil, mas é um processo para um governo lúcido e forte conduzir, que implica em, de fato, rediscutir as formas de produção, os espaços de produção, as condições de produção e aumentar, inclusive, a capacidade do Brasil, não só de produção de alimentos, como também de produção de tecnologias. Olha, é uma vergonha que o Brasil, com a capacidade tecnológica que tem, desmonte o INPE, da mesma forma que é uma vergonha que o Brasil, com a capacidade tecnológica da mineração brasileira, transporte resíduo de uma área numa área contaminada para uma área contaminada, para uma área não contaminada. Quer dizer, tirar a sujeira, colocar no espaço limpo e contaminar grupos enormes de pessoas.
que consciência socioambiental é essa? E que legisladores e juristas são esses que permitem que processos como esses de necroengenharia, de necrotecnologia, continuem ocorrendo no país? Então, é repensar o Brasil. É repensar o Brasil, sobretudo, a partir do golpe, mas repensar o Brasil nos últimos anos, no como cedemos, como a nossa espinha dorsal foi dobrada por um modelo de desenvolvimento que só convém aos grupos que patrocinaram, de uma forma ou de outra, a eleição desse projeto, que é o projeto do capitão na condução do Estado. Muito obrigado, professora. Passo a palavra para o Tiago agora. E eu ouvi de você também, a mesma. Muito bem, queria dialogar muito com a Dulce. E antes também afirmando, na verdade, que no capitalismo, nessa forma de organizar a sociedade, nós não vamos encontrar maneiras realmente sustentáveis de convivência, né? Seja com o que nós chamamos, né, de um meio ambiente no sentido amplo, seja a partir das relações interpessoais. Então, num sentido de longo prazo, nós precisamos refundar o Brasil, mas refundar a humanidade no sentido de como nós organizamos a produção, a distribuição, etc. E por isso nós precisamos sempre pensar, como o Mário faz esse esforço no seu trabalho, de que nós precisamos transitar para uma nova ordem social. Isso é uma coisa extremamente de longo prazo, mas que tem que estar no fundamento, né, dos nossos debates e das nossas ações. Porque a Dulce deu exemplos aí muito claros de como que o capitalismo ele não faz sentido numa lógica, inclusive, tecnicamente falando, gasta-se muito mais energia, no sentido amplo, inclusive da engenharia, no sentido desde os detalhes, gasta uma energia desproporcional e desnecessária no capitalismo que esgota o planeta. Esgota o planeta. Então, pensar essa transição para uma nova ordem social ela é fundamental, sob pena de daqui a 2 séculos, talvez, não temos condições, né, de já temos ultrapassado uma linha em que não haverá mais retorno, porque o planeta ele é limitado em si, né? Mas do ponto de vista de ações desde já que precisamos pensar na mesma linha do que já foi dito, nós precisamos ter claro que o Estado ele tem que ter um papel fundamental na garantia deste projeto. Portanto, ter um governo que pense um projeto de país e que organize o Estado a longo prazo, e isso é importante para uma autocrítica dos governos anteriores ao longo dos anos. O golpe de Estado ele interrompeu as possibilidades de fazermos isso em muitos sentidos, mas também antes já tínhamos esses limites. Então, pensar um Estado que se organiza como proponente, o efetivador, o que investe nesse sentido. Nós precisamos também de uma legislação que seja ponto de partida. Nós avançamos muito pouco realmente nos últimos anos, muito pouco nos últimos 15 anos em legislações em nível federal e estadual. Por exemplo, aqui em Minas Gerais, depois do rompimento da Samarco, os governos pioraram a lei dizendo que privatizar a fiscalização para as mineradoras iria melhorar a condição das barragens. Isso foi a legislação mineira pós-rompimento de 2015. Veja como isso não faz sentido. Portanto, as leis devem ser o mínimo, o ponto de partida. E precisamos de uma educação ambiental que seja um ponto básico para nós desde a primeira infância. A escola pública precisa garantir esse debate necessariamente alinhada com o debate sobre o que são direitos humanos. Educação ambiental e direitos humanos precisam estar muito juntos e tem que ser um processo estrutural a partir da escola pública. E nós precisamos, a partir do Estado, a partir das leis, a partir de uma atuação profunda de educação, garantir real poder de participação do povo.
Este é um ponto fundamental e o Estado tem que atuar. Esse é o papel dos movimentos como o MAB e como muitos outros, mas o Estado precisa construir e garantir formas de participação real nos destinos de reparação de crimes ambientais. É isso. Fernando, queria ouvir de você também, claro, o que deveria estar sendo feito em relação ao meio ambiente, mas também, acho, em relação ao INPE, né? Primeiro, com relação ao INPE, que é uma parte forte, mas menor que o meio ambiente brasileiro, com relação ao INPE, o que se precisa fazer efetivamente, mas isso é delírio, não é nem sonho, é delírio, é se investir em recursos humanos, se investir nas áreas de projetos. Agora está sendo feita uma reestruturação que vai uma destruição do que o INPE era para não levar a nada. Então, teria que se investir em recursos humanos, liberar recursos para a pesquisa, com o fim da maldita emenda constitucional 95, que engessa tudo, contratação, investimento e tudo mais que se possa imaginar, saúde. Então, teria que se investir. E deixar o INPE continuar sendo uma instituição civil. Não queremos a bota tacanha dos militares. Os militares têm as funções específicas dele, que eles treinaram, até as doutrinações, tudo bem, mas que vão fazer as suas missões específicas. Não se meter em ciência, não façam isso, não vai ser legal, não vai ser bom. Uma coisa que é importante para o Brasil. Para o Brasil, importante é que o cidadão brasileiro exerça a cidadania. Não exerce. Ele se deixa levar pela informação que chega hoje no celular. Está aqui, está dizendo o que é para ele fazer, para ele vestir um verde e amarelo e ir para a rua. E ele vai, ele não exerce a cidadania. O que é exercer a cidadania? É discutir com pares, discutir com seus vereadores, enfrentar seus deputados e falar o que pensa, o que ele acha que precisa, porque ele é que tem a ciência do que se precisa para o país. Ou seja, o cidadão exercer a sua cidadania. Um caminho, o Thiago passou por isso aí, rapidinho, mas passou. A questão da educação. Nós temos que ter uma educação forte, deixar todo mundo bem preparado para um futuro. Por que tiraram o método Paulo Freire? Por que o método Paulo Freire foi e é perseguido no Brasil, principalmente? Porque o método Paulo Freire de educação inseria o indivíduo, seja ele criança, jovem ou adulto, inseria o indivíduo, o cidadão, na sociedade, dava consciência. Ora, se falou em consciência, a cúpula dominante treme. A cúpula dominante treme. Da consciência para o cidadão, não, ele tem que trabalhar, casar, ter 2 filhos, desculpem, para quando ele morrer, ter mais uma mulher e um homem para trabalhar de empregado doméstico, de porteiro, de faxineiro, de lavador de carro, da cúpula dominante. Um minuto. O exemplo, eu vou fechar isso com chave de ouro. O exemplo maior que eu trago, o Thiago também passou por isso, é o seguinte: a pandemia, Thiago, mostrou que o capitalismo está falido. O capitalismo não é o modelo ideal. O modelo ideal é que você tenha como carro-chefe o elemento humano, a classe trabalhadora, o sociólogo abandonado e maltratado por esse governo. Então, hoje isso aí não serve. Tem que ser algo que eu chamo de um social capital ou um capital social. Você tem que ter o capital, não nego a necessidade do capital, mas um capital decente, um capital honesto, não esse capital selvagem, voraz, predatório e destruidor. Isso que seria importante, uma retomada da consciência do cidadão, métodos de educação que funcionem efetivamente e que tragam o cidadão para a sociedade, não para fazer faxina, para ser porteiro, e que uma mudança estrutural, não só no Brasil, o Thiago falou sobre isso, mas em todo o mundo, uma mudança de mentalidade com relação ao capital. Porque é imbecil, é criminoso que
o planeta hoje tem todas as suas riquezas concentradas nas mãos de 100, 150 pessoas. E outra coisa que o Tiago falou é que daqui a 100, 200 anos, nós vamos ultrapassar a linha de que não dá para voltar. Já estamos ultrapassando. O que segurou, Tiago, foi a pandemia, que caiu bruscamente o consumo. Se você vê os especialistas, essa linha, nós já estávamos consumindo em abril todos os recursos que o planeta teria para um ano. Nós estávamos consumindo. A partir de janeiro, consumíamos tudo. E vamos a dezembro. Então, nós já estamos ultrapassando essa linha. A pandemia deu uma segurada e mostrou que o modelo capitalista está falido, tem que achar alguma outra coisa. E outra coisa, a pandemia é só um aviso da natureza. Essa pandemia do coronavírus é só um aviso, é o segundo aviso. O terceiro, eu não sei o que vem por aí. E não sou profeta, não. Hein? Encerro. Obrigado, Fernando. Vamos passar para as considerações finais. Queria começar, por favor, pela professora Dulce. Eu quero agradecer muito ter participado desse encontro tão rico, tão importante, manifestar minha solidariedade e empenho aos nossos parceiros do INPE e dizer que nós temos que brigar muito mais por essa instituição com vocês. Então, dentro dos grandes limites, contem comigo, com as redes de apoio que nós pudermos mobilizar. Além disso, dizer que realmente bem foi dito pelo Fernando, o Brasil passou uma fase plástica de uso dos recursos, né, naturais, passou por uma fase elástica, chegou a uma fase plástica e estava chegando na ruptura, inclusive, no que diz respeito à capacidade de gestão também dos recursos. E isso é sério demais, porque gestão não é controle. Gestão é saber quais são os locais, o que e como deve ser, inclusive, preservado. Então, é urgente essa reformulação no sistema de gestão ambiental do país, é urgente a readequação das leis, mas ela é tão urgente quanto a realidade de ruptura que o Brasil como um todo vive. Sabe, Tiago, quando o Tiago fala no futuro desse novo modelo de sociedade que nós temos obrigação. E, ó, Tiago, não é um futuro longo. O Brasil é um país que precisa romper com os medos e os acordos para conseguir virar nação. Nós não somos uma nação. Nós somos um país que acaba sendo controlado por grupos de interesse. Então, a educação é fundamental, a saúde também, porque as pessoas têm que viver. Agora, não é simplesmente uma reformulação da educação, é uma reestruturação da educação, considerando todas as variáveis que limitam a possibilidade de sociedades sustentáveis. Mas de verdade, não é discurso de desenvolvimento sustentável. É considerando todas as premissas que são fundamentais para que os coletivos humanos tenham possibilidade de viver na nação que nós podemos ser, não é? No espaço biológico, físico, geológico, que nós já fomos, mas quase não somos mais. Não é? Há alguns cientistas que dizem, inclusive, que esse ponto de ruptura do Brasil será no máximo em 3 anos. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E a contribuição da ruptura das barragens de poluição de ecossistemas fundamentais integra o avanço para se chegar a esse ponto de ruptura, não é? Então, é um momento, eu acho, inclusive, que essa pandemia, que será muito mais longa do que nós pensamos, muito mais perversa, esse processo genocida construído de distribuição de Covid de forma quase que aleatória, mas persistente
e crescente nos levará ainda a um longo tempo de pandemia. E é muito importante que nos alinhemos no desenho desses processos e nos caminhos para chegarmos a esses processos. E que, sem dúvida alguma, educação e saúde são o coração dessa estrutura, além da questão da distribuição da terra e da capacidade produtiva. Dulce, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tiago, passa a palavra para você, para suas considerações finais. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui nesse diálogo tão bonito aqui antes do almoço. Eu anotei várias coisas, porque mais a gente aprende do que, né, de fato, entrega alguma informação, né? Então, queria muito, João, agradecer ao Fernando e a Dulce, né, que é a nossa companheira de trabalho, né, do dia a dia da luta, muito. Queria dizer, Fernando, em nome do MAB, né, do MAB Nacional, também nosso empenho, o nosso apoio à luta de todos os servidores do INPE, dessa luta contra esse projeto de morte que avança contra o INPE e contra esses trabalhadores. E dizer, Fernando, como é que a gente pode construir formas de sustentação, de apoio a essa luta, né? A Dulce Maria falou sobre construir um Brasil-nação, e esse é o nosso grande desafio agora. Quer dizer, que não é de agora, né? Muitos já fizeram essa luta e estão discutindo isso há muito tempo, e esse, para nós, é um desafio central a partir da participação do povo, a partir de um processo de reestruturação da educação, e é um projeto, e eu ponho aí de longo prazo, no sentido de que ele vai demandar que a gente reeduque as gerações a partir da educação básica e desse debate que estamos fazendo aqui, não é? E que essa educação ele ataque de maneira frontal o machismo, o racismo e todas as formas de preconceitos na sociedade, especialmente que atingem homens, mulheres, negros e negras. Isso é fundamental para construirmos um país-nação, né? E, no caso dos atingidos, vivemos esse racismo ambiental, esse machismo profundo das empresas que violam o direito das mulheres, especialmente as mulheres negras, e este é um ponto central que nós precisamos atacar. Queria fazer aqui uma memória, que nós estamos falando muito da Bacia do Paraupeba, falamos da Bacia do Rio Doce, não podemos esquecer dos atingidos que hoje estão tentando ficar em casa por causa de uma epidemia, né, de uma pandemia, e que estão debaixo de barragens que podem explodir. Isso em Itabira, que é a cidade de origem da Vale, isto é Barão de Cocais, aqui em Minas Gerais, isto é Macacos, isto é Ouro Preto, Mariana, Itabira e as cidades, né, a cidade de Itabirito, várias, né, numa lista longa, são vítimas do terrorismo de barragem em plena pandemia. É, digamos, uma outra categoria de atingidos nesse momento, que também vivem de maneira dramática. Estou falando aqui de 50, 60 mil pessoas hoje aqui em Minas Gerais. Bom, e dizer que também com a Dulce nós vamos construir um Brasil-nação a partir da educação e da distribuição efetiva de riqueza e de poder, né? E é isso que nós precisamos discutir a partir de processos de longo prazo, porque sem ter em mãos isso de fato distribuindo para o povo brasileiro riqueza e poder de decisão, não teremos o Brasil-nação. Muito obrigado, João, por estar aqui. Obrigado a você, Tiago. Fernando, passa a palavra para as suas considerações finais. Bem, primeiramente, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, com o Tiago, com a Dulce, com você, Pedro, e aqui na TV PT. Isso me deixa muito contente. Eu vou agora vender o meu peixe. Primeiro, eu quero falar uma coisa sobre preconceito. O preconceito maior que nós temos é o preconceito com relação ao povo brasileiro, aquilo que Lula da Silva falou lá atrás. Não temos que ter a mentalidade de cachorro morto,
de cachorro abandonado, cachorro de rua. Nós somos nós, ergamos nossa cabeça. E isso Lula da Silva procurou mostrar e fez um trabalho grandioso. Tanto que, quando ele entregou o poder a Dilma, e Dilma continuou muito bem, mostrou a importância do Brasil para o mundo, a dignidade do povo brasileiro. Hoje nós estamos voltando a ser aquele cachorro que o pessoal chuta na rua e que o próprio brasileiro pensa, mas nós somos assim mesmo, é de submissão, de entrega, de se baixar, de ficar de quatro, de ficar lambendo as botas do capital estrangeiro, lambendo as botas dos Estados Unidos, onde um presidente brasileiro vai lá e bate continência para a bandeira americana. Onde já se viu isso? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo muito grande. INPE. Num determinado momento, foi feito o lançamento de um satélite, o Cibers 4, e o foguete chinês não completou a missão, jogou o satélite lá na Antártica. Aí, reunidos rapidamente, o Brasil falou, vamos fazer outro até o fim do ano. Os chineses falaram, não dá, é impossível. Aí o brasileiro falou, vamos fazer. Fizeram, lançaram e está funcionando. Hoje nós temos também, para concluir um satélite, concluir a obra do satélite, um satélite chamado Amazônia, totalmente brasileiro, da qual a turma toda se orgulha e pouca gente sabe a respeito. O Amazônia vai subir em dezembro, lançado por um foguete indiano, assim espero, e vai fazer o trabalho de monitoramento profundo da Amazônia. Não se precisa de um satélite de grande resolução, não se precisa de se comprar um satélite ou imagens de altíssima resolução. É como matar uma formiga com um canhão. Não precisa. Os satélites Cibers e outros satélites que a gente usa são mais que suficientes. O resto é para entregar dinheiro para empresas estrangeiras, preferencialmente americanas. Eu queria falar só um comentário aqui para se observar. Existem 2 filmes, um deles chamado 2012 e o outro chamado Elysium, que talvez algumas pessoas tenham assistido. Observe que nesse filme mostra claramente o seguinte: só se salva quem tem muito dinheiro, que no Elysium foram morar lá numa plataforma lá no alto e que no 2012 compraram as passagens para aquelas arcas de Noé. Fora disso, o povo, que é isso? O povo a gente constrói mais. É isso. Observem que o caminho que o capitalismo tem levado é a isso. É o povo ser meramente uma massa para trabalhar para o bem daquela cúpula dominante, seja do Brasil, dos detentores de capital, sejam dos grandes poderosos internacionais. Encerro, agradeço muito a oportunidade, foi muito bom estar com vocês e aguardamos outra oportunidade onde eu sugiro um tema, o capital verde ou o meio ambiente, a evolução verde ou o meio ambiente, algo nessa linha. Porque agora se faz uma economia verde, o capital verde, e colocar em contraponto o meio ambiente. Agradeço muito. Encerro. Obrigado, Fernando, por ter aceitado o nosso convite, ao Thiago também, à professora Dulce. Vamos encerrar aqui essa conversa. Obrigado a vocês que assistiram. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, apertem o sininho para receber as notificações. E é isso, vamos discutir novamente aqui em uma outra ocasião, meio ambiente e qual caminho devemos seguir. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado a todos.